quando o Cleison já não aguentou mais, principalmente o Cleison, a gente estava com placar favorável, então dá para você trabalhar mais com jogadores de meia, que você não precisa de tanta profundidade. Carille, duas questões, se você me permite. A primeira é se você acha que esse desempenho do Corinthians contra o Palmeiras foi o mais próximo nesse segundo turno daquela equipe que era invicta no primeiro turno, e o Alberto Valentim ali do lado reclamou bastante da arbitragem, muito do gol impedido do Romero, né, que estaria impedido segundo o Alberto Valentim. Para você, a arbitragem interferiu no resultado do jogo? Como eu venho rápido para cá, eu não gosto de ficar muito lá, então eu não vejo os lances, tá? O que me passaram é que estava impedido 5 centímetros. Pô. Eu tomei um gol contra o São Paulo aqui, 3-2, gol do Gilberto, que também estava, que eu falei, pô, não dá para reclamar. Tem coisas que não dá para reclamar da arbitragem. Eu sou assim, tá? Reclamo do gol do Jô contra o Flamengo, 3 metros, mais lances de 5 centímetros, 4 centímetros. Já tomei gol assim e eu vim aqui, vocês podem buscar as coletivas aí e falar que eu não tenho nada que falar com a arbitragem, que são erros que passam, gente. São humanos que estão ali, falar de 5 centímetros é brincadeira, né? Se reclamar sobre isso e realmente for verdade dos 5 centímetros, não tem nada para falar da arbitragem. Para mim o pênalti foi, tá? Não sei a opinião de vocês, para mim o pênalti foi olhando do banco ali. Agora os outros gols aí, essas coisas aí, é só vendo pela televisão mesmo para ter uma melhor ideia. Carille, também à sua direita, duas, por favor, se me permite. A gente viu que nos últimos 4 jogos muita gente acabou criticando, talvez até de maneira exagerada, como alguns jogadores do Corinthians classificaram, como time pipoqueiro, time que não consegue mais vencer, e isso irritou, evidentemente, acho que a comissão técnica e os jogadores. Mas depois desse clássico, do jeito que foi, o seu time hoje está pronto para ser campeão sem oscilações? E essa outra, ainda em cima da pergunta do André, o Alberto Valentim disse que o resultado não foi justo. Para você, treinador do Corinthians, foi justo a vitória? Principalmente pelo que a gente fez no primeiro tempo, sim. Né? Infelizmente, né, voltar a falar aqui, tomamos 2 gols de bola parada, é jogo grande, que é decidido em detalhes, né? Mas o Corinthians, na minha opinião, se for ver no jogo todo aí, acho que mereceu a vitória sim. Qual que foi a tua primeira pergunta, desculpa? Não, a gente tem que se preparar para fazer o próximo jogo, vamos falar de jogo a jogo, né? Preparação total aí, um jogo de muito desgaste aqui hoje, que a gente vai ter que conversar bastante para que a gente tenha bastante intensidade lá, porque o nosso próximo jogo já é no sábado contra o Avaí, né? Temos que ser muito inteligente e saber. Sábado contra o Avaí, depois. Pô, o jogo foi tenso, mas eu estou lúcido ainda, eu acho. Então, temos que ser muito inteligente nessa semana, saber que temos 6 pontos para o segundo colocado aí, e amanhã decidir bem com a comissão aí para planejar bem a semana. Até em cima disso, Fábio, tudo bem? Queria que você falasse se a tendência é você manter esse time, porque o Cleison saiu bastante cansado, né? Você não tem o Gabriel para o próximo jogo. Você falou aí da situação de repente, não ter um velocista na segunda etapa, se não tiver um placar favorável. E só queria que você falasse também, por favor, para evitar especulações, se o problema do Jadson é físico, se ele está acima do peso, ou se não é físico o problema dele, por favor. Não é físico, não. Né? É questão de característica de jogo. Depois ainda da contusão da costela, ele não conseguiu ainda... só contra o Grêmio, que eu achei que ele fez um bom jogo. Né? Está no processo de retomada, e como é muito jogo em cima de jogo, assim, estamos trabalhando com ele aí, porque ele vai ser muito importante na reta final. Qual que é a primeira mesma pergunta? Então, eu não tenho o Gabriel, não tenho o Jadson, né? Romero. Cássio. O Cássio vai para a seleção, já estaria fora mesmo, então não tenho o Jadson e não tenho o Gabriel. Né? Então, certo aí do Gabriel aí a gente projetar bem aí quem vai jogar. E vamos pensar, vamos discutir amanhã, quem sabe aí a gente não possa fazer algumas substituições aí, porque depois a gente tem 2 jogos em casa. Carille, boa noite. No primeiro tempo, o Corinthians fez se apresentou bem, né? Chegou aos 3-1, mas no segundo tempo, você acha que o time recuou um pouco e deu essa oportunidade para o Palmeiras até diminuir como foi, e até essa chance de conseguir aí o empate? Sim, é jogo grande. Muitas vezes você vai para trás, não é porque você não quer, não é porque você quer que você vai para trás. O adversário propõe, um adversário que tem muita qualidade, um dos melhores elencos do futebol brasileiro. Por isso que eu valorizo demais a Vitória, né? Um concorrente que cresceu muito aí nas últimas rodadas e investiu para isso.
né? Mas é isso. Não foi porque a gente quis, não. A gente também voltou a perder um pouquinho de bola, mas porque o Palmeiras pressionou. Mas a gente conseguiu construir no primeiro tempo e conseguiu suportar depois. Né? E falando de clássicos, pô, eu vim pensando aqui para a coletiva, né? 3 jogos contra o Palmeiras no meu primeiro ano, junto com esse grupo aí, com 3 vitórias. É algo para se orgulhar mesmo e para a gente seguir forte nessa fase final do campeonato. Fabio, boa noite aqui, ó. 2 perguntas. A primeira era até em cima disso, apenas 4 vezes em 100 anos que o Corinthians ganhou todas do Palmeiras numa temporada. 84, 2001, 2012 e agora. Como que você recebe uma informação dessa, com 4 vezes apenas em 100 anos? E a segunda, eu queria que você falasse um pouco da atitude do time, porque era um time que não ganhava 4 jogos, os jogadores claramente sem confiança. O que mudou o treino de ontem, com 32 mil pessoas, para o jogo de hoje? Qual é o tamanho do impacto do treino de ontem diante dos seus jogadores, diante do ânimo de todos, enfim, para que houvesse até uma mudança de postura nesse sentido, por favor? Me sinto mais orgulhoso ainda. Um clássico de tantas histórias, 100 anos. Eu, no meu primeiro ano, com um grupo totalmente desconfiado, com muita desconfiança no começo. 3 jogos, 3 vitórias, né? Mas vai ser inesquecível, principalmente a primeira vitória, do jeito que ele foi. Esse aí é um jogo que vou estar velhinho, vou estar lembrando dele, pode ter certeza. Mas é de muito orgulho. Falar da torcida, cara, ela é impressionante o tempo todo, né? O que fizeram aqui ontem, pode ter certeza que deu um gás a mais, deu um ânimo a mais, sim, né? De lotar como lotaram aqui para ver um treino e de cantar o tempo todo, né? Hoje me parece que as torcidas se misturaram ali, unidas. Isso é Corinthians, né? Então é muito feliz, mas como eu disse ontem, não só eu, como o grupo todo, tem que agradecer pelo que esses caras têm feito o ano todo, né? O ano todo jogando junto. A gente sabe, os atletas mais velhos me ajudam a aconselhar os mais novos que quando não tem vitória as críticas faz parte do Corinthians, né? E quando você ganha também as coisas são grandes aqui. Mas muito feliz mesmo com a atitude deles. Eu só tenho que agradecer e vou agradecer sempre o apoio do torcedor até o fim, independente do que acontecer. Carelli, boa noite. Creio que esta última semana foi uma semana turbulenta, né? Pela queda de rendimento da equipe, a queda de pontos na tabela. Como você encarou e trabalhou essa equipe para entrar com um volume tão grande diante do clássico hoje do Palmeiras? Então, voltando a falar, né? Se você vê o jogo contra o Grêmio foi um jogo de um ritmo muito alto. O nosso segundo tempo contra a Ponte, eu gostei demais da atitude, de buscar o gol, de buscar o empate o tempo todo. Tem dia que a bola não entra, faz parte, né? Mas, eu fui o mesmo, cara. Eu fui o mesmo, eu tenho a minha linha de trabalhar, eu tenho o meu jeito. Procuro controlar o meu grupo quando são muito criticados, procuro tirar a euforia quando está tudo muito bem. Eu não saio da linha, não, né? Sou muito centrado e com muita convicção em cima das coisas que eu faço. Carelli, boa noite aqui em cima. Tomar um gol num clássico é muito complicado porque são 2 grandes forças. E o Corinthians fez 2 gols em menos de 3 minutos. Qual foi a importância disso para o resultado? Ou seja, a gente via nitidamente o time do Palmeiras abatido porque ia ter que correr atrás de um gol, tomou um outro em 3 minutos. E qual foi a maior virtude do seu time que você apontaria assim, para vencer esse clássico? Sim, é que eu falo, né? Você sair ganhando ou sair perdendo muda a história de um jogo, muda a proposta, né? De repente ele foi tirando o volante, foi colocando o atacante no segundo tempo. Já fiz isso algumas vezes também. E faz diferença. Sair na frente, estar à frente do teu adversário faz diferença porque você desorganiza um pouco para jogar. E a outra? A maior virtude é a concentração. E mais uma vez saio muito feliz porque tudo que foi projetado para o jogo, tudo que foi estudado sobre o Palmeiras, a gente conseguiu colocar em prática, principalmente no primeiro tempo. Carelli aqui atrás também. O torcedor deixou o estádio ali com aquela sensação de que agora vai, a confiança, né, voltou. O que você acha, essa vitória realmente retoma
psicologicamente, qual a análise que você faz emocional de uma vitória como essa para a sequência do campeonato e para a confiança do time também e da torcida resgatando isso? A torcida é engraçada, né? Assim, as manifestações depois de um jogo, né? A gente continua indo sempre, cara, né? Continua indo sempre, com derrota, com empate, com vitória, continua indo sempre. Não tem outro jeito, ganhando ou perdendo ou empatando, tem que ir para campo e trabalhar. Né? Agora a questão da euforia aí a gente tem que controlar, tem que ser bastante maduro e ser inteligente para jogar com essa vantagem. O emocional sim, ganhar clássico, eu falei na sexta na coletiva. Vitória sempre é bom, ainda mais quando se trata de um clássico. Uma reta final contra um concorrente que se não vem o resultado hoje a favor, fica 2 pontos, né? Fica difícil. Claro que eles têm chance ainda, mas é claro que uma situação muito mais complicada para o Palmeiras depois desse resultado.